para o Senhor. Se vivemos, vivemos para Ele. Se movemos, movemos para Ele. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Ele. É com temor que eu assumo tribuna desta igreja nesse exato momento, reconhecendo que sobre mim há uma grande responsabilidade, mas também com muita honradez que meu coração assim exala a gratidão ao Senhor de nesta noite ser pregoído e escolhido por Ele, de estar aqui diante dos eleitos e fiéis irmãos em Cristo para transmitir a santa e inerrante palavra, tá bom? É com muita gratidão a Deus que eu quero louvar os irmãos, louvar a Deus por essa oportunidade e aproveitar e saudar os irmãos com a paz do Senhor. Seja Deus louvado. É um privilégio de poder estar aqui nessa noite com os amados em um culto como a temática tão impressionante que é culto de missões, porque foi para isso que Cristo nos escolheu. E quando o ser humano em si ele não conhece o chamado que Deus nos concedeu, ele vive meio que vagueando sobre essa terra. É o propósito de Deus que está envergado sobre nós, que torna a razão da nossa existência ser cada vez mais entendido. Então eu creio que nessa noite de culto de missões, os missionários do Senhor que aqui se encontram vão se apegar mais ainda ao que está a respeito à chamada da igreja, que é a chamada missionária. Tá bom? Quero muito louvar a Deus pela vida do vice-presidente, pastor Wellington Elias, juntamente com a evangelista Paula. Não se faz presente, mas a gente aprende como princípio de honra não honrar somente na presença, mas também na ausência. Então seja Deus louvado pela vida do servo de Deus, que foi e continua sendo o meu pai na fé, minha mãe na fé. Foram eles que foram instrumentos graciosos de Deus para me apresentar ao pastor presidente. Cheguei em Madureira e foram eles que me receberam lá na Piabeta. E aqui está a filha dele que vi agora, como Mariana amigo Rita. Deus abençoe, meu Deus. É bom demais rever alguns irmãos. Então, presbítero dos céus, obrigado de coração por ter me estendido esse convite. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar para cá. Em especial, a gente respeita muito a história de quem veio antes de nós. E pisar nesse altar, para mim significa muito. Aqui, nesse altar, foi onde a Madureira foi fundada. Aqui nesse altar, homens que passaram antes da gente marcaram a história. Então, para a gente estar hoje aqui no Marco Missionário, em uma igreja bem aconchegante, com dois ilustres tremendo, pastor saudoso João Teles, deu muita glória a Deus aqui dentro. Isso aqui é história, está dentro desse lugar, é de arrepiar e é de tremer a carne, a alma e o espírito. Então, diga-se de passagem, quem pode falar muito mais do que eu, são as irmãs do coque, que pensem como eu gosto dessa irmã. Deus está na casa. Mas irmão, quando Deus levanta essa mulher do banco, o perigo, Deus vai marchar dentro da casa. Tá? Então, gratidão a Deus, evangelista Adriano, como pastor, Deus te abençoe. E homem de Deus, teólogo, presbítero Isaías, estou caminhando para a formatura em nome de Jesus. Receba os seus teólogos, nós estamos concluídos. Mas em nome de Jesus, agora vai. A honra que tem honra, eu acho lindo, maravilhoso, do que é ser um teólogo, um homem de Deus formado. Tá bom? Deus possa abençoar a todos os irmãos. Pastor, teologia tira o fervor do crente, tira da irmão. A gente está sabendo, então se for para ser teólogo, é um teólogo pentecostal. Alguém pode dar glória a Deus? Jeremias capítulo 18, por favor. Abre na parábola da casa do oleiro. Esta foi a palavra que o Senhor confiará a testificar no meu espírito, para que possa assim transmitir a igreja de Cristo. Jeremias capítulo 18, apenas os seus versículos 1º e 2º, evangelista minha, ele diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce, levanta-te depois
casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Antes de você tomar o seu assento, você olha para esse irmão muito gentil, elegante, que tem um brilho da glória de Deus na face dele. Você vai olhar para esse irmão e vai dizer assim para ele: é hoje. Ele não acreditou não, fala com mais convicção: é hoje. Deus vai se revelar na casa do oleiro. Aqui estamos. E assim não teremos. Como de Deus já esteve, já orou comigo, mas eu quero fazer minha oração. Senhor Deus, quero assim fazer a minha oração a partir do Senhor. Fala conosco de maneira especial. Me põe, meu Pai, em total dependência do Senhor aqui nesta igreja. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa fazer algo bem peculiar da tua parte. Quero fazer das palavras do apóstolo Paulo a minha. Não quero pregar o Evangelho somente em palavras, mas em manifestação do poder do Espírito Santo. Faz o nosso meio a manifestação da tua glória acontecer. Esse lugar foi propício para muita coisa acontecer, e ainda continua, meu Pai, sendo o mesmo local, e o Deus que é dessa casa continua sendo o mesmo. Então, quiser batizar, fica à vontade. Quiser orar, fica à vontade. Quiser se manifestar, fica à vontade. Mas que seja notório os testemunhos após o culto daquilo que o Senhor se manifestou neste lugar. Eu oro com a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Os irmãos dizem amém. Por favor, toma seu assento. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 para o século 6. E nesse período foi um período de mais gravidade espiritual dentro de Judá. O período que o profeta Jeremias vai profetizar, o período de declínio espiritual do Reino do Sul. Nesse período, muitos homens marcaram negativamente a história do povo judeu, onde homens que reinaram se tornaram monarcas, que vieram trazer um certo tipo de liderança opressora, cujo próprio Deus reprovaram. Para você ter ideia, homens que eram para exercer um papel fundamental de referência para toda a nação judaica, acabou se corrompendo e fazendo aliança com outro povo ou com outras nações e povos, sendo que Deus, ao seu favor, não precisaria fazer aliança com ninguém. Foi aí onde começou o declínio dentro de Judá. Os homens de Deus que estavam na frente da regência, da presidência, da governança do povo de Deus, se contaminaram. E infelizmente, a dureza, a arrogância, a prepotência e decorrência da desobediência acabou infelizmente culminando num avanço inevitável da Babilônia, aonde passou infelizmente pelo exílio, aonde o rei Nabucodonosor vai invadir Judá e levar todos presos forçadamente para uma terra desconhecida, cuja terra era a Babilônia. No livro sacro do profeta Jeremias, a gente vai entender que vem narrando, descrevendo a apostasia de Judá. A palavra apostasia, para quem não sabe, é abandono de crença. Então já dá para entender que o povo está abandonando o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus glorioso, o Deus inerrante, o Deus que ninguém ou outro se assemelha a Ele, a dividir a sua adoração a Baal, a Azera, a Astarote. Deus fica enfurecido. Só que Deus precisa falar com o povo, mas Deus não vai falar diretamente com o povo. Deus vai se utilizar de profetas, porta-voz de Deus para falar com o povo. Mas dentro desse contexto que o povo traz uma certa indignação ao sentimento do seu Deus, Deus prova ainda a Jeremias o amor que ele tem pelo seu povo, mesmo estando distante do Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 1, vai descrever que ele mesmo diz: ora,
tu prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Para Deus, o comportamento do povo era inaudito, inaceitável, mas o Deus que é todo poderoso, mesmo assim queria o seu povo de volta para ele, mesmo assim queria o teu povo de volta aos braços deles, e mesmo assim ainda queria a adoração do seu povo. Deus poderia ter banido todo o povo que se desvirtuou dos caminhos dele. Deus poderia ter levantado outra nação e santificado, colocado no primeiro lugar, mas Deus decide insistir em seu povo, o bichinho de Jacó, o povo eleito, nação escolhida, para trazer todo de volta para ele, em meio ao desvaneio do povo, do pensamento vago, perdido em sua idolatria, em adultério e apostasia. É dentro desse ambiente caótico, dentro desse caos de divisões de crença, onde o povo adorava a Deus em um período do dia e adorava outros deuses em outro período do dia, é dentro desse período que o povo está adorando a Baal, tributando glória a Azera e fazendo cultos e extremas ofertas de sacrifício a Astarote, que Deus levanta Jeremias no meio dessa geração, que Deus ergue Jeremias no meio desse povo. E dentro desse ambiente complicado, Deus faz Jeremias exercer o ministério sobre o qual Deus o vocacionara. É por isso que Jeremias vem contradizer toda a expectativa de crença do povo naqueles dias, porque Jeremias no hebraico, seu significado significa Deus é enaltecido, Deus é exaltado. Olha para cá para que você entenda. Já o significado do nome do profeta vai trazer uma mensagem que vai contradizer toda a fé que o povo tem exercido a deuses estranhos. Enquanto alguns estão dizendo glória a Baal, enquanto outros estão dizendo aleluia a Azera, Deus levanta Jeremias e ao passar pelo meio do povo, Deus fala: olha Jeremias ali. O povo é quem ali? Jeremias. A Jeremias significa o quê? Deus é enaltecido, Deus é exaltado. Enquanto eles dividem o seu coração a adorar outros deuses, a pisada de Jeremias na cidade dizia: só ele é enaltecido, só ele é exaltado. Queira você estipular quem quiser, mas ele é a honra, a ele somente a glória, a ele somente eu pertenço, a ele somente eu adoro. Então Jeremias vinha contradizer toda a crença do povo naqueles dias. É por isso que Jeremias não é somente o único profeta que Deus levantara em uma geração complicada como essa. Olha para cá e acompanha o meu raciocínio, por favor. Não foi somente ele que Deus levanta dessa maneira. Se você for procurar e entender alguns personagens da Bíblia, profetas, Deus levantava da mesma forma. Como assim? Personagem do livro sagrado, a Bíblia propriamente dita, nós iremos perceber que em outros profetas, cada nome ou cada significado do nome do profeta vai revelar o plano atual de Deus através da vida do profeta para a geração que Deus está enviando. Deixa eu explicar e fazer isso ser notório em miúdos. Eu estou me informando que já no significado do nome era como Deus trouxesse o profeta para resolver o problema da sua geração, e já no significado do nome se encaixava no plano de Deus naquele período. Se você for perceber, olha o período caótico que Neemias foi levantado por Deus. A nação estava passando por uma crise tão grande que o período de Neemias é o tempo que o povo volta da Babilônia, que estamos falando aqui. E quando o povo volta da Babilônia, como é que está Jerusalém? A cidade está destruída, os muros foram derrubados e as portas estão queimadas a fogo. O povo está desconsolado. O próprio Neemias, quando recebe a notícia, ele chora, ele fica amargurado, fica triste, vai orar e vai jejuar. E para que Deus coloca Neemias para vir nesse tempo? Perceba, o povo está desconsolado, sem saber o que fazer. Aí Deus levanta quem? Neemias, que seu significado é Deus consola, Deus abraça. Perceba que no
para ver para que Deus envia ele, para a geração que ele está sendo enviado. Não fica somente em Neemias. Se você for perceber, em Ezequiel, o período que ele vai exercer o ministério, dentro do cativeiro, e dentro do cativeiro, o povo está com a mão na cabeça, com o peso na consciência, dizendo: era para nós ter dado ouvido a Jeremias, e porque nós não damos, estamos aqui no cativeiro, estamos aqui sofrendo, estamos aqui amargurados de espírito, e não temos força para nos levantar, porque o jugo babilônico do rei Nabucodonosor está pesando sobre nossos ombros. O que fazer agora? Estamos na mão do inimigo, estamos debaixo do governo inimigo. O que é que devemos fazer? Aí Deus levanta Ezequiel no meio do povo fraco, que o nome de Ezequiel quer dizer: Deus é fortaleza, Deus é refúgio. O que é que Deus está dizendo isso, pastor? O que é que você está querendo dizer para a gente? É que o nome do profeta, ou o envio de Deus através do profeta, é tão cirúrgico que ele veio para resolver e para ser um grito de socorro, de resposta para um povo que precisa dele. E deixa eu informar, aqui não tem somente um profeta, aqui não tem somente um missionário. Eu vim ser boca de Deus para a tua vida, para lhe informar: você não nasceu no tempo errado, você não chegou no tempo errado. Século 21, mesmo dentro de tantos problemas da igreja, mesmo dentro de tanta crise na igreja, Deus te enviou para o período certo, e para a hora certa, e para a geração certa. Ah, pastor, mas o povo está se corrompendo, mas você vai ser santo no meio do povo. Ah, pastor, mas Deus, o povo é um povo problemático, Deus vai te levantar para resolver o problema. Ah, pastor, mas está tudo complicado, Deus vai te levantar para descomplicar. A função que Deus te deu e a função que Deus te deu é simplesmente para vir no sentido contrário do povo. Perceba que nem todo mundo hoje se diz irmão, perceba como algumas igrejas se encontram. Eu glória a Deus, eu estou por isso, porque tem um povo que vê a corrupção no meio, tem um povo aqui dentro que contempla muita coisa, mas ele tem no seu coração dizer: corrompa quem quiser se corromper, eu vou ser levantado por Deus para fazer o que tem que ser feito. E deixa eu te dizer, o profeta, quando é levantado no meio, nunca fala o que o povo quer ouvir, ele vem com a palavra rasgante, porque Deus tem que se pronunciar, Deus tem que mostrar o que não se agrada. E Deus vai dizer a você: se você é profeta de Deus, é certo. Se é você profeta mesmo, então se prepare a lutar contra a mentira. Profeta não se vende, queira não queira ouvir, ache ruim ou ache bom, a verdade vai ser dita. Estamos aqui para falar o que tem que falar. Quer ouvir pouco, ouvir muito, vão ter que ouvir o que Deus tem para fazer através do profeta. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sei que muita gente no tempo antigo acabou sendo açoitado porque falava a verdade. Jeremias foi lançado no calabouço, homem de Deus foi morto no tronco, outros foi pego fogo. Mas uma coisa que eu sempre percebi: o açoite comia, o chicote estalava, mas ele não abria a mão da verdade. O sangue picava, perdia até a vida, mas não abria a mão da verdade. Toca no terreno positivo e fala assim: haja o que houver, aconteça o que acontecer, não abra mão da verdade. Oh glória a Deus, oh aleluia. Policarpo, um dos pais da igreja, foi tão duramente perseguido, porque para você que não sabe, Policarpo foi um dos bispos da igreja. A igreja foi tão perseguida que penduraram o próprio Policarpo no madeiro e disseram: Policarpo, nega o Jesus que você prega e renuncia à verdade que tu prega. Policarpo olha para ele e fala: não vou fazer isso. Eles acendem a fogueira e quando começa a queimar Policarpo, diz: renuncia agora e nós apagaremos a fogueira. Policarpo olha para eles e fala: acenda mais fogueira, porque eu não vou renunciar à verdade, para que ainda hoje eu esteja no céu vendo o brilho da glória do meu Senhor. Deixa o chicote estalar, deixa a perseguição vir, mas profeta que é profeta não abre mão da verdade. Já dizia Martim Lutero: Pai, se possível, mas a verdade acorda.
lugar também misterioso. Além do nome do profeta, o lugar também é misterioso. Porque Jeremias, filho de Ilquias, ele nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. E para quem não sabe, Anatote era um vilarejo sacerdotal. Esse vilarejo sacerdotal, que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém, era o local onde os sacerdotes eram ensinados a todas as leis litúrgicas do culto do templo do Senhor. Só que a palavra que é Anatote, que é um vilarejo quer dizer povoado ou um pequeno povoado. Repito, vilarejo é um lugar pequeno, é um povoado pequeno. Povoado já é pequeno. E ele fala, e deixa bem dito, é pequeno povoado. É um povoado pequeno. O que isso quer dizer, pastor? Deus tem os seus propósitos. E parece meio contraditório. Porque Jeremias seria grande mais na frente, mas nasceu em um lugar pequeno. E o que isso tem a ver? As pessoas que sempre Deus dá ou entrega um chamado de um destaque diferenciado, cuja envergadura da sua chamada é totalmente exclusiva de qualquer outra chamada comum, ele vai ser grande, mas sempre nasce antes em lugares pequenos. Então eu entendo, se você for perceber, não é a primeira vez que Deus faz isso. O que, pastor? Colocar alguém a nascer em um lugar pequeno, mas que carrega dentro de si uma chamada muito grande. Ele nasceu em um lugar pequeno, mas o que Deus tem com ele é coisa grande. Ele veio a nascer num lugar humilde, mas o que Deus tem com ele não cabe no lugar. Ele só está pelo período de tempo, mas o que Deus vai fazer com ele vai ser algo grande. E olha para cá, para que você entenda. O lugar é pequeno, mas a vocação e outra. Ele não é o único. Grandes homens de Deus vieram de lugares pequenos e impactaram uma nação. Gideão, ele foi da tribo de Manassés. Das 12, Manassés era a tribo menos desenvolvida. Pois é, Deus escolheu o último da vila, o menor de todos, porque ainda ele ser da tribo de Manassés, ele fala: eu sou o menor da casa de meu pai. Era o menor dos menores, mas Deus escolheu para ser juiz de uma nação. Nasceu em um lugar pequeno, mas com a chamada de nível nacional. E deixa eu te falar isso aqui, porque eu tenho muito a ver com você e comigo. Eu estou falando que quando for o menor lugar que Deus faz um profeta nascer, já dá para entender o tamanho da envergadura que ele vai chegar. E deixa eu te dizer, até Jesus, o maior pregador de todos os tempos, não veio de um lugar grande, veio da cidade de Belém. E onde era Belém? Uma das menores cidades de Judá. E deixa eu contar para você, nós temos 99,9% de também ser escolhido em ter um propósito de envergadura muito extensa. Por quê? De todos os estados do Brasil, Sergipe é o menor. De todos os estados do Brasil, Sergipe é o menor. Você tem mão para levantar e glória para dar? Tem? Então eu quero liberar essa palavra. Você não nasceu nordestino em vão, irmão. Eu não sei se você quer, mas o que eu acredito é que o Brasil vai se surpreender com os nordestinos que Deus tem para levantar. Tem pessoas pensando que tu vai ficar somente em Sergipe, coisa nenhuma. Olha para cá, porque ele nasceu em Anatote, mas Deus chega para ele no versículo 5 e diz assim: antes que você fosse formado no ventre, eu te escolhi, e antes que você saísse da madre, eu te separei, e as nações te dei por profeta. Tu não fica em Sergipe, tu não fica no Brasil, tem os 4 cantos da
passar as fronteiras do Brasil, pisar na Irlanda, pisar na Inglaterra, ir para a Europa, ir para a África e Estados Unidos. A sua chamada é de envergadura internacional. Olha, qualquer um tem como por gentileza e fala assim: está preparado? Olha aqui, no capítulo 18, Deus vai trazer algo nas Jeremias. E a viagem à casa do rei vai proporcionar a Jeremias uma mensagem por meio de uma ação simbólica. Quem está me ouvindo, diga amém. É uma conversão de vaso dentro de uma lareira. Mas o mais maravilhoso é a maneira que Deus decide revelar para Jeremias isso aqui. Porque ele fala assim, olha, está escrito, palavra de Deus que veio a quem? Dizendo, levanta-te e a casa do Deus está dizendo, você vai descer a casa do rei. Mas antes de você descer, primeiro, levanta-te. Pastor, eu descer aqui. A gente aprendeu que para subir tem que descer, mas aqui Deus está dizendo, para descer, primeiro vai ter que subir. E aí, pastor? O que é que Deus está querendo dizer para ele? É que antes dele ouvir Deus na casa do rei, antes dele descer a casa do rei, Deus quer que ele se posicione, porque Deus não revela nada para quem está fora do mundo. Aleluia. Deus não fala diretamente para quem não está na posição. E a posição que Deus está revelando para ele é a posição de se colocar. Não é que o profeta estava caído, mas em pé ele não estava. Mas Deus está ordenando a ele a se posicionar. Porque o que Deus tem para revelar é algo grande. Mas primeiro Deus requer dele posicionamento. E esse posicionamento é ficar em pé. Por que, pastor? Porque Deus não fala diretamente com quem está caído. O glória diminuiu, mas eu vou repetir. Deus não fala diretamente com quem está caído. Deus pode usar profeta, terceiro, para falar para quem está na prostituição, para falar para quem está no erro, mas Deus falar face a face com o caído, Deus não fala. E ele ordena, levanta-te, e é Jeová, levanta-te, e depois desce, porque só está preparado para descer para ouvir quem se posiciona de pé para ver. E o posicionamento que Deus está dizendo para ele é assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, levanta-te. Sabe o que Deus está dizendo? Fica de pé, mas fica de pé segundo a minha, porque não tem como te revelar nada do Espírito se você não estiver de jeito que eu quero na minha palavra. Eita, que eu tenho que falar com isso aqui, porque isso aqui acabou de descer para mim. Porque tem gente aí profetizando para um lado, revelando para o outro, dizendo que tem divisão, mas não se enquadra em nada na palavra, mas diz que é profeta, é unção do revelamento, mas de Deus fora de cogitação. Levanta-te e agora desce, porque só está apto para descer para ouvir quem está de pé diante de Deus. E não é o primeiro profeta. Deus vinha até Ezequiel e disse: Ezequiel, quero falar contigo, mas ponha-te de pé e ouvirás as minhas palavras. Olha só, ele desce. Ele o que, irmão? Ele desce. E quando ele desce, está escrito que Deus pediu para ele descer para o quê? Mas está escrito que quando ele desce, ele vai. E eu vi o oleiro trabalhando no vaso. Deus pede para ele descer para ouvir, mas ele desce e antes de ouvir, ele está vendo. O que é isso, pastor? Quem decide obedecer para descer, Deus revela além daquilo que ele falou que ia revelar. Porque era só para ouvir, ele desce, além de ouvir, está vendo.
descer para ouvir. Ele vai descer para o quê? A casa do oleiro, para depois ele ser enviado à casa de Israel. Acompanhe o raciocínio comigo. Deus está fazendo com que antes dele ir à casa de Israel para falar, ele desça a casa do oleiro para ouvir. Porque ele não pode falar na casa de Israel o que ele não ouviu na casa do oleiro. Ele só vai transmitir à casa de Israel exatamente aquilo que Deus deu para ele na casa do oleiro. Ele só vai falar aquilo que Deus falou com ele. E o que é isso, pastor? Sabe o que eu levei da nossa geração? Ouvir homens que Deus não fala, ouvir homens que Deus não tem intimidade. E o problema é esse, porque se Deus não está falando com o homem e o homem está falando o que Deus está falando com ele, a pergunta é: se não é Deus que fala com ele, então quem é que fala com ele para dizer que está falando? Por que Deus faz esses requerimentos? Porque ele não só está apto para de pé falar quem de joelho ouviu a Deus primeiro. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Eita, Jeová, estou sentindo Jesus. Antes de ficar de pé para falar ao público, fica de joelho comigo no secreto, Jeremias. Não adianta, Jeremias, você ter público para falar se tu não tem segredos comigo, nem secreto para ouvir. Só está apto para de pé falar quem está teve hábito de joelhos para ouvir, porque antes de um público teve um secreto com Deus, e é do que ele ouviu no secreto com Deus quem vai falar em público aos homens. Não entendi. Antes do profeta falar aos homens, Deus fala ao profeta. E ele vai olhar. E segundo o que está escrito, ele está vendo. Ele está o quê? E o que ele está vendo é o moleiro. É o que, irmão? Ele está trabalhando no vaso. Só que olha para cá. Jeremias chega no momento que o vaso quebra. Que o vaso quebra. E detalhe, essa é a tradução da revista João Ferreira de Almeida corrigida. Só que essa expressão quebrou-se não é a mais indicada, não é assertiva, porque nesse período o vaso para estar pronto ele passa por 7 etapas ou 7 passos. E esse passo que ele está na olaria ou na roda de madeira é o 5º passo. E esse 5º passo, o vaso não está duro, não está intacto para ser quebrado, ele está umedecido. Se você já viu a confecção de um vaso ou de um barro, quando o barro é colocado na própria roda de madeira, diz que o oleiro começa a bater aqui embaixo e a roda começa a girar. E ele começa a modificar com as mãos em cima. E ele joga a água e vai umedecendo. Ou seja, o vaso não quebrou. Por ele estar úmido, ele se desfez. E a Bíblia deixa bem claro, em outra tradução, que ele desfez. Quem está narrando este contexto diz com todo esclarecimento e exatidão que onde está quebrou-se e onde está desfez-se, é entendendo ou fazendo compreensível ao leitor que não teve nada de culpa do oleiro, porque foi o vaso que se desfez, foi o vaso que quebrou-se. Ou seja, naquele momento que o oleiro está fazendo ou dando forma ao vaso, ele por conta própria rejeita, ele por conta própria se robustece, se resiste e ele se desfigura. Agora olha para cá, o profeta chega exatamente no momento que isso acontece. Chega no 5º passo. Chega no qual? No 5º passo. Ou seja, tem 4
quatro etapas ou 4 passos que estão em oculto no texto. Só que Deus vai orientar para Jeremias e vai fazer com que ele permaneça vendo, porque na hora que o vaso se desfez, o oleiro não tira a mão do vaso. O oleiro bota a mão de novo e começa a fazer agora um outro vaso novo da mesma matéria, conforme a tua vontade. Olha para cá, porque eu estou agora fazendo você compreender, sem grito, porque pentecostalismo não é barulho. Olha para cá. Então ele está tentando, e quando Jeremias acaba de contemplar isso, o próprio oleiro trabalhando e colocando as mãos de novo, dando ao vaso ou ao barro uma nova oportunidade, aqui começa uma grande revelação. Porque ele fala: olha só, Jeremias, eu estou fazendo você ver que o vaso quebrou, e antes que Jeremias pensasse em qualquer coisa, Deus colocou a mão e refez mais uma vez. O que isso quer dizer? Se alguém observasse o vaso se desfazendo, dizia: troca o barro. Se desfez porque o barro é ruim. Só que olha para cá para que você entenda, e volta a repetir: o que faz Deus tentar dar outra oportunidade no mesmo barro, tendo outro barro melhor para ele fazer uma obra, é porque antes desse 5º passo teve 4 passos no anonimato que ninguém viu, que ninguém contemplou, que ninguém sabe o que o barro passou, mas Deus esteve trabalhando com ele todo esse período. Não é porque no 5º passo que Deus chegou, o vaso se desfez, que Deus não vai lembrar do quanto que ele acertou durante 4 passos. Pastor, 4 passos é esse? Eu te explico e termino aqui a mensagem. Porque quem olha o seu tempo presente te julga pelos erros atuais, mas não sabe que você tem uma história com Deus. Você pode ter errado agora, mas o quanto que você acertou e ninguém viu. É por isso que Deus não tira a mão de você e coloca em outro lugar. Ele fala: não, errou agora, mas eu lembro o quanto acertou. Errou agora, mas eu lembro o quanto que ele se esforçou para acertar. Não é porque errou agora que não presta mais. A minha graça abraça o barro e diz: eu faço você novo, mas não descarto você. Eu ponho a mão em você, mas não tiro você daqui. Eu vou trabalhar. Rápido, por conta do horário, 4 passos que não estão no texto, mas eu quero lhe falar. O primeiro passo para a confecção do vaso é onde o oleiro vai atrás do barro, porque segundo os biólogos são mais de 200 tipos de barro e nem todos são apropriados para fazer um vaso. Nem todos são apropriados para fazer um vaso. É um tipo de barro específico que o oleiro pega da fora. Aleluia! Pega lá fora e traz para dentro da sua casa. Primeiro passo, ele traz de fora para dentro. Segundo passo, ele pega o barro que vem tanto cheio de sujeira. O barro vem com raiz, o barro vem com folha, o barro vem com lama, vem tudo misturado. Só que ele pega o barro duro, inflexível, e coloca na peneira. Qual é o segundo passo, pastor? Ou o segundo processo? Ir para a peneira de Jeová. Na peneira ele vai balançar. Na peneira ele vai sacudir. Mas pelas brechas da peneira vai passar a matéria que Deus quer. E nesse período de peneira só passa pela peneira aquilo que presta, e aquilo que não presta fica em cima da peneira para ser descartado. É por isso que quando você vem para cá, você vem com amigos, você vem com pessoas, só que depois do processo da peneira só passa os verdadeiros, e aquilo que não presta Deus descarta. Esse é o segundo processo. E o terceiro, pastor, qual é o processo? É o processo que Deus, ou o oleiro, pega o barro
que já foi tratado pela peneira, e quem pensa, rapaz, que processo foi esse? Passar pela peneira. Só que o terceiro é pior, porque agora Deus coloca o barro no chão, aí ele pega a água, umedece o barro, e aí? Coloca na roda? Não, depois que ele joga a água e que umedece, para dar flexibilidade ao barro, ele vem com o pé e pisa, ele vem com o outro e amassa, e outra, é um período que dói, é um período que amargurada a alma fica, quando Deus começa a amassar, quando Deus começa a pressionar. Só que Deus está fazendo isso para que o barro fique do jeito que Ele quer. Só que olha para cá, quem olha para o pé de Deus pisando, está dizendo, Deus está humilhando, Deus está fazendo o barro sofrer, mas quem não entende, está criticando dessa forma, mas Deus está dizendo, meu filho, quem não entende de processo, não sabe o que é propósito, fica tranquilo, eu sei o que eu faço, eu piso, eu te amasso, mas quem mais eu amasso, mas quem mais eu permito passar por dificuldades assim, quem mais Deus quer usar, mais Ele vai amassar, mais Ele vai apertar, mais Ele vai pressionar. Por que, pastor? E outra, Deus não está fazendo isso para fazer o vaso sofrer, para o barro ficar todo triste. Deus está fazendo isso porque faz parte do propósito. Não existe processo sem propósito. Se Deus permite você passar por lutas, tempestades e processo, Deus não faz nada por acaso. Tem um propósito para o qual Ele está pisando, tem um propósito para o qual Ele está fazendo. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco vai sair do processo que tu está debaixo da sola do oleiro para ir para a mão do oleiro em cima na roda. E aí, pastor? Tá bom? Tá não? Quarto processo é o processo de repassar um tipo de material em cima dele. E esse material é um tipo de uma massa para fazer com que do barco saia o ar que está dentro, para que no momento que ele for colocado no forno não trincar. É um período de isolamento do barco. E detalhe, o vaso só vai se tornar vaso quando chega na roda e passa pelo tratamento da mão do oleiro, porque antes de ser vaso ainda é barro. Durante 4 processos ele não é vaso, ele é barro. Só vai tornar-se vaso depois do processo. E olha para cá, e são esses processos da vida que nos deixa com várias interrogações na cabeça, porque a gente olha e fala, para que tanto luta? Para que tanto processo como esse? Não vejo pessoas passando pelo que eu estou passando. Que negócio é esse? Será que comigo Deus está fazendo o que as coisas ficam mais difíceis? Será que Deus está fazendo as coisas para mim ser mais pesado? Eu percebi que para mim, eu passo por coisas que poucos passam, então dê glória, então dê aleluia, porque só vive o que poucos vão viver, aqueles que passam por aquilo que poucos passam. Pegou não? Todo o processo são fases preparatórias para a chegada do propósito. Deus não vai permitir que você sofra além daquilo que tua estrutura possa suportar. Então, para que se lamentar? Para que procurar profeta? Para que procurar irmã? Para que abrir a vida para todo mundo? Deus sabe o que faz. Sempre soube e sempre saberá o que faz. E aí, pastor, e agora? Depois do 4º processo, entra o 5º. Que o 5º é a hora que o barro sai de baixo e vai para cima. Sai de baixo e vai para cima. Aí você dá aleluia. Chegou a hora da conversa, porque na roda o oleiro vai sentar. Olha só, naquele período, termina aqui agora. Naquele período havia um tipo, tinha 2 tipos
desse equipamento para fazer o barro ou fazer o vaso. Primordialmente é uma estrutura feita de pedras de duas partes, embaixo e em cima. Todo mundo sabe que embaixo o oleiro no tempo antigo ele fazia assim com as pernas e em cima ele moldava com o pé deste baixo e com as mãos ele moldava em cima. E esse processo não é o mais leve, é um dos mais importantes, mas também vai vir dureza nele. Porque se você for observar, o oleiro, depois de ter pisado com a mão, agora na roda ele vai amassar com a mão. E perdoe, embaixo ele pisou com o pé, e em cima ele vai amassar com a mão. Porque se você perceber, o oleiro, quando o barro está na roda, ele aperta por dentro com a mão. Já percebeu? Ele afunda no meio, ele pressiona no meio, o vaso, o barro se desmancha todinho, se amassa todinho, mas ele não trabalha só com a mão, porque com uma ele aperta por dentro, mas com a outra ele ampara por fora. Ele dá pressão por dentro, mas ampara por fora. Ele pressiona por dentro, mas não deixa você se enlouquecer por fora. Ele aperta por dentro, mas não deixa você perder a cabeça pelo lado de fora. Ele faz que as coisas fiquem difíceis por dentro, mas não deixa você enlouquecer. E deixa eu trazer uma resposta de Deus para você aqui. É muita coisa na tua cabeça que Deus está me dizendo. É muita coisa que você sabe que tem passado. Parece que você não vai suportar. Parece até que você pensou que ia ter um AVC, que nada, não vai morrer não. Que AVC é coisa como essa. Processo não mata quando Deus está no propósito. Aguenta, está acabando e está chegando ao final. Chegamos no horário, falei missão do vice-presidente, posso colocar a igreja de pé? Meus queridos irmãos, se coloquem em pé. Deus quer fazer você sair daqui reconfigurado, reajustado, reformado. Há um campo missionário que você precisa estar bem, porque só vai surtir efeito através de você aquilo que primeiro surtiu em você. E aqui eu concluo que no vaso, o vaso fica do jeito que o oleiro quer, mas ainda não está pronto, mas ainda não está. E qual é o sexto passo ou a sexta etapa? É a etapa que o vaso vai sair da roda para ir para um local de secagem, aonde o oleiro vai colocar uma lona preta por cima para dar sombra. Para dar o quê? Não entendi, pastor. Depois de 5 passos de processo, o primeiro passo do descanso chega. Como é que é, pastor? Depois de 5 processos sendo amassado, peneirado, pressionado, o sexto é o período do descanso, que o vaso é colocado debaixo de uma lona para que a sombra o cubra. Não me entendi. Nem toda a vida é luta o tempo todo. Uma hora chega um tempo de paz, de consolação e descanso. Não entendi. O vaso sai da roda para ir debaixo da sombra. Não entendi. Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Olha para o teu irmão, por favor, fala assim: Deus está fazendo descanso para você. Toca de novo, fala assim: Deus está. Se você puder abraçar alguém, Deus está fazendo descanso nessa tormenta, porque tu já chegou no molde que Deus queria, tu já saiu da roda, já foi provado, está no sexto passo. E deixa eu concluir aqui, e depois do sexto, pastor, está pronto? Ainda não, porque o sétimo é o último. Como é que é? O sétimo passo é a última etapa, que é o momento que ele sai do descanso. E sabe
Sai da onde, pastor? Do descanso. Para ir para dentro da fornalha. Depois do descanso, Deus empurra na fornalha. E para que isso, pastor? Antes de Deus levar o vaso para fora da olaria, antes de Deus expor o vaso fora da casa do oleiro, Deus tem que fazer o vaso ter um encontro com o fogo. Deus tem que fazer o vaso ter um encontro com o fogo. Eita, chamados crentes, crente pentecostal já entendeu isso aqui. Para ser vaso que é vaso de Deus, não presta se não encontrar-se com o fogo, porque o fogo é que vai endurecer o barro. O fogo é que vai deixar a matéria do barro intacto, porque o barro vai ficar mais resistente depois do fogo. E olha para cá para que você entenda: depois que o fogo chega, depois que tem um encontro com o fogo, o vaso não é mais o mesmo. Lembra de Pedro? Antes de Pentecostes, Pedro está escondido, trancado no cenáculo com medo. Só foi ter um encontro com o fogo que ele abre a porta, deixa o medo de lado e vai pregar. E aí, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Eita, agora é o tempo do fogo te pegar. Esse é meu não. Agora é o tempo do fogo de Deus te pegar. E Ele vai te aquecer, Ele vai te robustecer, Ele vai te inflamar, Ele vai te preparar ao campo missionário lá fora que você precisa ir à luta e ir ao combate. 8 horas. Põe a mão no teu irmão, por gentileza. Essa oração é em conjunto. Já terminei. Tocou no teu irmão que está do lado. Oremos por favor. Olha para cá. Essa oração agora não é uma oração comum. Cadê esse irmão do clã que tem glória a Deus aqui? Porque falar em fogo, quem conhece essa merda? Pelo amor de Deus, tu vai orar e vai ministrar sobre o teu irmão. Deus faz ele ter um encontro com o Senhor hoje. Não é encontro para aceitar, é um encontro para trazer fervor sobre a vida dele. Pegou? Porque assim Deus reacende. Deus faz ter um fogo com ele hoje. Senhor Deus e Pai, eu oro pela tua igreja. Há uns irmãos que estão aqui orando